Boa tarde. O tema do nosso trabalho é abertura comercial e evolução das diferenças de renda no Brasil. O objetivo do paper é mensurar qual é o papel da abertura comercial na redução das diferenças salariais. No período entre 1988 e 1995, há uma abertura comercial no Brasil, onde barreiras não tarifárias são substituídas por barreiras tarifárias. As tarifas médias caem de 42,6% em 88 para 13,4% em 95, ao mesmo tempo em que ocorre uma redução da renda média dos trabalhadores qualificados em 15,5%. No gráfico podemos observar que o padrão da evolução da desigualdade salarial é igual tanto para os trabalhadores que completaram o ensino médio quanto para os que completaram o ensino superior. No entanto, a proxy será utilizada dos trabalhadores que completaram o ensino médio, por haver maior proporção de trabalhadores com tal formação. No entanto, podemos observar que, quando comparamos tanto os que completaram o ensino superior e os que completaram o ensino médio contra os que completaram só o ensino primário, podemos observar uma distinção de comportamento. Isso se deve ao fato do ensino superior estar tendo um aumento em relação aos que cursaram o ensino médio apenas. A maior queda dos salários de quem tem apenas ensino médio completo, quando comparado com quem tem ensino superior completo, pode ser justificada pelo aumento da oferta de trabalhadores com ensino médio completo. No entanto, só esse argumento não é o suficiente para explicar a redução desses salários, uma vez que essa redução só acontece a partir do período que teve a abertura comercial. Há maior disponibilidade de trabalhos sobre esse tema, tratando de países desenvolvidos. No entanto, mesmo os de países subdesenvolvidos obtêm o mesmo resultado, de que a maior abertura comercial gera um aumento da desigualdade de renda. No entanto, no Brasil, acontece o exato oposto, com uma redução da desigualdade. Ao tentar mensurar a qualificação do trabalho, você pode usar tanto uma proxy para proporção de trabalhadores no setor industrial, quanto o grau de educação dos trabalhadores. A segunda opção tende a ser a melhor alternativa para os países em desenvolvimento. Podemos observar que há um comportamento padrão dentre os dados retirados da PNAD, mostrando que houve redução da desigualdade salarial. No entanto, ao retirar dados da pesquisa industrial anual, obtemos resultados diferentes. Isso se deve ao fato de haver diferença no modo de coleta desses dados. Também podemos observar que, nos setores onde a mão de obra é mais qualificada, possui uma leve tendência a receber maiores tarifas. No entanto, podemos observar que as maiores reduções de tarifas também ocorreram nesses setores, onde a qualificação de mão de obra é maior. Para compreender melhor a relação entre abertura comercial e diferenças salariais, é necessário entender a relação entre as tarifas relativas e os preços relativos, dependendo de como as tarifas relativas são alteradas e qual o impacto das tarifas no preço. O paper utiliza, no primeiro momento, o modelo de Heckscher-Owen, que possui a seguinte definição: países só irão importar bens naqueles que possuem vantagem comparativa e que, por sua vez, a liberalização do comércio afeta o salário relativo e, como consequência, afeta o preço relativo doméstico. No entanto, devido a um problema na coleta de dados, que os setores não podem ser considerados como especialização completa, sendo assim, não será possível analisar o impacto nas mudanças das tarifas. Então, opta-se por utilizar uma versão do Dornbusch que leva em consideração a tarifa de importação e também a agregação dos bens em determinados setores. Em contrapartida, não haverá completa especialização do bem. Em seguida, iremos mostrar a forma matemática que o modelo utiliza a fim de provar o objetivo de prever o quanto que as tarifas impostas irá afetar o preço, que esta dependerá da quantidade de bens importados naquele setor. Algumas premissas são importantes que devem ser levadas em consideração, como por exemplo, há somente duas economias, o Norte e o Sul, deve ser uma função Cobb-Douglas com dois fatores de produção, mão de obra qualificada e não qualificada, que estas podem variar de setores, mas não de países. O Sul possui de forma mais abundante a mão de obra não qualificada, e por fim, iremos considerar também que o mercado está em competição perfeita. Dentro das diversas equações a seguir, temos as seguintes variáveis. As mais importantes é o K, que representa o número de setores, que varia no intervalo de U a 1 menos U. Z, que é o número de bens, que varia entre K menos U e K mais U. Temos também que o salário de mão de obra não qualificada é representado pela letra S, e o salário de mão de obra qualificada é representado pela letra W. Temos que o custo marginal de produzir o bem Z do setor K no Sul é representado pela equação de número 1. Em seguida, temos que a condição para o Sul importar é representada pela equação de número 2. Como foi mencionado nas premissas anteriormente, o cenário é de competição perfeita. Sendo assim, podemos igualar preço ao custo marginal, chegando na equação 3. Que esta implica em um valor limite de Z e Z barra, que é em função de K, tal que todos os bens Z maior ou igual a Z barra do setor K serão importados. Por fim, a condição para o Sul exportar é representada pela equação 4, que mostra o valor limite de Z
e Z barra, tal que todos os bens que Z for menor ou igual a Z barra, do setor K serão exportados. Enfim, chegamos na função preço indexado por setor, representado pelo número 5. Derivando a equação de número 5 em relação ao log de 1 mais a taxa de importação, temos os seguintes intervalos. No primeiro intervalo, todos os bens são produzidos domesticamente, portanto, PDzinho vai ser igual ao preço. No segundo intervalo, apenas uma porção dos bens serão importados. No último intervalo, todos os bens Z do setor K serão importados. Portanto, PDzinho vai ser igual a 1 mais a taxa vezes o preço no exterior. Por fim, podemos concluir que, através dessa equação, podemos ver que o repasse das tarifas aos compradores irá depender do setor em que o bem se encontra. Logo, o impacto da liberalização do comércio sobre os preços relativos depende não apenas das mudanças das tarifas, mas também do coeficiente de repasse dos setores. Podemos notar também que o país que possui uma vantagem comparativa tem uma taxa menor de importação, e assim um menor repasse. Trazendo isso para o nosso exemplo de duas economias Norte e Sul, como o Sul não possui a vantagem comparativa, uma dada queda na tarifa irá ter um impacto superior no preço em setores que não usam mão de obra mais qualificada. Com relação aos resultados empíricos, é investigado se o aumento da oferta de trabalho qualificado pode ser a única explicação para a queda do diferencial salarial qualificado no Brasil, através da decomposição das mudanças na proporção de trabalhadores qualificados na força de trabalho, em duas formas: pela mudança within industry, que seriam mudanças no emprego de mão de obra qualificada dentro de cada indústria, ou mudanças between industry, que seriam mudanças na parcela do emprego na indústria para uma determinada cota de emprego de mão de obra qualificada em cada indústria. Se o aumento relativo da oferta de mão de obra fosse a única mudança na economia, o que aconteceria? Bom, para uma pequena economia aberta no plano emprego, o aumento de factory endowments aumenta a produção das indústrias que usam tal fator intensivamente, e há uma queda na produção das outras indústrias. Isso vai gerar um efeito positivo between industry. Se não houver equalização de preços, a queda resultante no salário relativo da mão de obra qualificada desloca a demanda dos trabalhadores para os qualificados dentro de cada indústria. Isso é um efeito positivo within industry. Se as mudanças na desigualdade salarial fossem provenientes somente do comércio, a abertura comercial deveria causar queda nos preços relativos nos setores com mais skill intensive para produzir as quedas observadas na desigualdade salarial. Por um lado, os incentivos na redução de preços relativa diminuiria a produção desses setores. Por outro, os incentivos provenientes do salário relativo causariam um efeito positivo within industry. Esses efeitos então se cancelariam. Essa tabela apresenta os resultados da decomposição da parte de emprego de trabalhadores qualificados usando o nível de escolaridade como medida de competência do conjunto de dados da PNAD. A participação do emprego de mão de obra qualificada aumentou 2,67% ao ano entre 1988 e 1995, em média. A decomposição revela que o efeito within é positivo e o efeito between é negativo, ou seja, o emprego é deslocado de setores qualificados intensivos para setores não qualificados, e cada setor aumentou sua parcela relativa de mão de obra qualificada. Duas conclusões importantes emergem. Primeiro, mudanças na oferta de mão de obra foram realizados os testes de consistência. Primeiro, qual era o padrão das mudanças de preço relativo? Foi encontrada uma correlação negativa e significante entre mudanças no preço relativo e intensidade da qualificação. O padrão de mudanças no preço relativo é consistente com o declínio de diferenças salariais. Qual era o padrão da redução tarifária? Foi encontrada uma correlação negativa das mudanças tarifárias com a intensidade de qualificação. Logo, a causalidade entre a liberalização comercial e os diferenciais salariais. Qual era o padrão das mudanças nos preços causadas por mudanças tarifárias? Mudanças no preço relativo são correlacionadas positivamente com mudanças tarifárias, ajustadas por penetrações das importações e com preços internacionais ajustados pela exposição comercial. Os autores então concluem que durante a abertura comercial brasileira de 1988 a 1995, o salário dos trabalhadores com pelo menos ensino médio completo diminuiu em relação ao salário dos trabalhadores com menor grau de ensino. O artigo apresenta evidências compatíveis com o fato de que a abertura comercial teve forte impacto nessas mudanças salariais relativas. O emprego foi transferido dos setores qualificados intensivos para os não qualificados intensivos, e ambos os setores aumentaram a proporção relativa de trabalhadores qualificados. Os preços relativos caíram nos setores qualificados intensivos e as reduções tarifárias, ajustadas pela penetração das importações, foram maiores nesses setores. Os preços e tarifas são positivamente correlacionados. O impacto das mudanças tarifárias nos preços foi maior nos setores com maior quantidade de importações. O declínio nos diferenciais salariais de qualificados, exigidos pela variação de preço prevista pelo comércio, foi ainda maior do que o observado. Com isso, todos os passos do mecanismo de transmissão foram testados, e os resultados indicam que a abertura comercial foi a principal responsável pelas mudanças nos salários relativos observados no Brasil. Através dos resultados desse artigo, fica evidente a importância de considerar os efeitos diferenciados de passagem, pass-through, das tarifas para os preços entre diferentes setores para investigar adequadamente os efeitos da liberalização comercial nos preços relativos. Foi desenvolvido um modelo teórico que mostra que o pass-through das tarifas para os preços em cada setor dependerão da quantidade de importações de cada setor.